muita coisa interessante vem acontecendo nos últimos tempos. À medida que eu vou me aprofundando nesses estudos da realidade, vêm sendo esclarecidos para mim questões cruciais que a humanidade nunca conseguiu resolver de forma definitiva. Cada grupo tem sua abordagem. Alguns nem sequer abordam a coisa, falando que não é real. Uma das questões mais interessantes é a do determinismo e do livre-arbítrio. Esse é um tema que eu já tratei algumas vezes aqui, mas eu gostaria de me aprofundar ainda mais nele. Eu estou me aprofundando nele e eu gostaria de compartilhar algumas coisas que eu ando percebendo. Bom, a primeira delas é que será que o livre-arbítrio pode coexistir com o determinismo? Será que você pode ter um mundo, um universo onde existe livre-arbítrio simultaneamente a determinismo? E a resposta é que, de certa maneira, o Baude dá de forma indireta e até direta, é sim. Você tem, no nível humano de consciência, você tem essa liberdade que tem implicações profundas, metafísicas, diferente da liberdade das formas de vida infra-humanas, como animal, ou mesmo plantas. Você tem esse tipo de liberdade. Porque senão nós não teríamos responsabilidade. E se não existisse esse senso de responsabilidade em cada ser humano, ninguém pediria para ser feita justiça porque uma pessoa fez alguma coisa considerada criminosa. Uma pessoa que assassina, uma pessoa que faz os mais diversos tipos de crimes, ela não seria condenável, porque tudo está determinado, então ela não poderia agir de forma diferente. Logo, é absurdo falar em culpa. É por isso que existe livre-arbítrio no nível de consciência humano. No nível de consciência humana. Um livre-arbítrio que é exercitado, pode ser exercitado de maneira correta ou de maneira errada. E, infelizmente, muitas vezes é exercitado de maneira errada. Às vezes errado demais. Na maioria dos casos, simplesmente de uma maneira equivocada. E todas essas maneiras, múltiplas maneiras não adequadas de usar o livre-arbítrio, fazem a gente ficar andando em círculos em nossas vidas. Fazem a gente sempre repetir as mesmas coisas de maneira diferente. Fazendo com que a gente continue sofrendo, sendo que o sofrimento poderia ser anulado gradativamente se a gente percebesse que existem leis superiores que desejam o melhor para nós e para todo o universo, e que segui-las, na verdade, traz uma gratificação que todos os diamantes do mundo não poderão se igualar. Isso é verdade. Isso que eu estou falando é uma verdade muito grande, é uma das maiores verdades que existe. E perceber isso e viver em função dessa verdade, tomá-la como real, não só vê-la como uma bela teoria, mas como uma coisa real, vai te fazer mudar radicalmente o seu comportamento na vida. Vai te levar a fazer até loucuras, do ponto de vista terreno, de quem está chumbado nesse psiquismo, nessas coisas terrenas, cultuando aspectos mundanos, julgando que é a solução, que eles são a solução dos problemas. Então, uma pessoa que começa a realmente perceber as leis superiores e a lei única,
do qual tudo deriva, e alinha, né, faz de tudo para seguir elas, é uma pessoa que exerce o livre-arbítrio da maneira correta, porque quando ela toma a decisão dela, ela está sintonizada profundamente com essas leis superiores, que não são as leis do psiquismo humano, que tem o mental e o emocional, né, para usar a árvore da vida como um elemento comparativo. Né? São leis superiores, são leis espirituais de um domínio que transcende o espaço-tempo, transcende esse intelectual, né, esse intelecto que compara, né, que relativiza, que fica ponderando. Você está sintonizado com leis que transcendem as leis da matéria, são as leis do domínio do espírito. E quando você está sintonizado com isso, de verdade, você vai viver de acordo com elas, independentemente das consequências aqui no mundo. Isso é seguir sua consciência profunda. E sempre que, se você está dessa maneira ordenado, orientado na vida, o seu livre-arbítrio vai ser feito de forma cada vez mais correta. Então, na verdade, você vai ter sempre menos escolha, porque você estará sempre escolhendo o correto. Né? A única escolha que você tem, né, a correta é só uma. A vida apresenta a todo momento 20, 30 multifurcações, a cada momento em que você tem a liberdade de decidir sobre algo. O estado seguinte que você vai ser determinado pela decisão que você vai tomar. Só que a decisão que você toma é função do seu nível de consciência. Se o seu nível de consciência está no psiquismo, né, está no intelecto, que está orientado para as coisas da matéria, não considera leis superiores, e mesmo que se considerar apenas como uma bela teoria que é construída a partir da base real, que é material, você sempre vai estar fazendo escolhas equivocadas que vão te levar para um outro estado que não é o estado adequado. É uma condição de vida com mais restrição, com mais frustração, com mais traumas, e por mais dinheiro que você receba por ter feito essa escolha que segue a manada, que segue as imposições do psiquismo coletivo, mais você vai, né, não tem dinheiro do mundo que compense, né, a pobreza interior, a frustração do seu ser que você vai estar sentindo quando está sozinho. Não à toa, hoje em dia, um monte de pessoas não tem capacidade de ficar sozinha ou ficar diante de uma pessoa mais espiritualizada, uma pessoa que realmente se colocou a serviço de uma ordem superior. Né? Eu reparo isso quando eu estou, né, andando, né, no ambiente de trabalho, né, passa por turmas de alunos, por pessoas, né, o ambiente onde eu vou circula 1.500 pessoas, né, ao longo da semana. Então é muita gente pela qual você passa. E dá para perceber isso. Né? Dá para perceber isso. Se você realmente estiver com uma percepção aguçada. Então, o livre-arbítrio, né, determina coisas muito profundas que vão te levar a uma outra situação futura de vida. Essa situação vai ser melhor na essência se a sua decisão for tomada aceitando, né, percebendo que existem leis superiores e você demonstrando que é fiel a essas leis. Isso não significa desrespeitar as leis que estão abaixo dimensionalmente de você. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quer dizer, você vai considerar a realidade física, a sua saúde, né, um mínimo, né, de relacionamento com o semelhante, a questão financeira, né, você vai considerar as toneladas de burocracia, né, você não vai se envolver com elas, mas você vai
né, você não vai combater diretamente elas, né, essa tonelada de burocracia. Que não se preocupe que ela vai se destruir a si mesma. Né, fique tranquilo quanto a isso. Mas você vai colocar como elemento central, eixo diretor da sua subjetividade, essas leis superiores. E daí tudo o resto está subordinado a elas. Então, quando você faz isso, suas escolhas, mesmo que no presente pareça que foi uma coisa não muito prudente, que te colocou, que te isolou, né, que te colocou numa situação ruim, se você consultar sua consciência mais profunda e sentir uma leveza, um alívio, uma libertação, pode ter certeza que foi a decisão acertada. Isso é sentido ao longo do tempo, no futuro. Né? No presente, né, quando você toma a decisão certa, geralmente o mundo faz várias coisas para tentar, primeiro, que você não tome essa decisão certa, e segundo, ao tomar, ele vai tentar fazer várias coisas para te fazer se sentir arrependido de ter tomado. Mas se você estiver firme como uma rocha, centrado no espírito, que é o que você é de fato, você não vai vacilar, você não vai periclitar. E o mundo não poderá te atingir. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso. Isso, né, em linhas gerais, resolve a questão de determinismo e livre-arbítrio. Eu estou desenvolvendo os estudos, eu estou escrevendo um livro, imagina só, no qual eu vou apresentar muitas das coisas que eu venho percebendo em vida, né, vivenciando em vida. E esse tema, né, eu continuo falando aqui na minha humilde arrogância. Essa é a coisa mais importante que existe. E eu não vi ninguém, por enquanto, resolver essas questões. Eu estou procurando um monte de pessoas nas mais diversas áreas da arte, da ciência, da teologia, do mundo profissional, da filosofia. Ninguém conseguiu chegar a uma visão realmente completa e vivenciá-la, né? Vivenciar em vida. Então, é uma questão de estar sintonizado com esses princípios. Eu só estou repassando o que eu estou enxergando dessa realidade com R maiúsculo. Né? Novamente, essas coisas são tão interessantes, mas tão interessantes, tão fascinantes, que quando você se dá conta disso, você praticamente perde o interesse pela imensa maioria das atividades que você vinha fazendo. Você não se prende emocionalmente a situações, pessoas, você não se prende a ideologias, você estuda elas, né? Você tem emoção, mas você equilibra as suas emoções e você dá o peso correto, adequado a cada forma, né? Cada sistema de ideias, né? Cada ideologia, usa-as para ajudar a se construir, mas não coloca elas como o ponto central, o eixo central da coisa. Você percebe a limitação de cada coisa do mundo. Isso é dar o peso correto para cada coisa. E você dá o peso supremo, né, para as questões superiores. Matéria e espírito coexistindo, orientado para uma sutilização do ser, para uma libertação cada vez maior através do conhecimento da verdade, com V maiúsculo. Porque a verdade, ela liberta. Essa foi a mensagem de hoje. Saudações a todos e até a próxima.